Dia 20 de novembro, a gente celebra o Dia da Consciência Negra e, por causa disso, eu resolvi fazer uma homenagem a uma das mulheres mais fantásticas da história do Brasil e que pode ser considerada um símbolo desse dia. Olá, minhas traças, sejam bem-vindos de volta à Leia Preta Leia, e hoje nós vamos falar um pouco sobre a vida e da obra de Lélia Gonzalez, essa diva, filósofa, socióloga, psicanalista, que foi uma das mulheres mais proeminentes no movimento negro brasileiro e no movimento feminista negro brasileiro, que infelizmente nos deixou há quase 20 anos, em 95, mas que deixou o seu nome e a sua representatividade na nossa história. Mas antes da gente entrar nesse vídeo, você já sabe, deixa o seu like se você ainda não deixou e se inscreve no canal para fazer parte do nosso universo das tracinhas. Você vai se tornar uma tracinha também. E siga nas redes sociais em @leiapretaleia, tanto no Instagram quanto no TikTok. E vamos ao vídeo. Durante o mês de outubro, eu e Débora Tavares, do Livre Literatura, fizemos um curso sobre feminismo negro e autoras fundamentais e falamos muito sobre Lélia Gonzalez, que é uma das representantes, junto com a Sueli Carneiro, a Luísa Barros, uma das maiores representantes do feminismo negro brasileiro. Ela foi uma autora muito importante e que viveu entre os anos de 1932 e 1995 e é um dos grandes símbolos do movimento negro unificado do Brasil. Inclusive, foi um movimento que ela foi uma das fundadoras. O que é importante dizer é que a história da Lélia Gonzalez se funde com a própria história do movimento negro brasileiro e também com a história do negro emergente do país, porque a Lélia é aquela negra que ascende por meio da educação, das chances e etc. E por causa dos esportes, porque o irmão dela foi um famoso jogador de futebol nos anos 40, 50 e 60. A Lélia fez parte de um grande movimento coletivo de mulheres pretas no momento da redemocratização do Brasil para fundar o nosso movimento negro unificado e para fundar o movimento de mulheres negras e também pela defesa do Dia da Consciência Negra, o 20 de novembro, como o símbolo de luta, que foi o dia do assassinato do Zumbi do Palmares, que antigamente se celebrava o 13 de maio, e o movimento negro unificado mudou a data, e hoje o 13 de maio é muito mais um dia da conscientização do racismo, porque afinal de contas, Princesa Isabel nunca foi a nossa heroína, né? O nosso herói nacional negro é o Zumbi e Dandara, sua esposa. A Lélia é graduada em História e Filosofia, Geografia, com pós-graduação e doutorado em Comunicação e Antropologia e Letras em Francês, e ela também se formou em Psicanálise. Ela tinha uma formação de psicanálise lacaniana, que ajudou muito na construção de suas teorias. Ela foi militante, uma das fundadoras do Movimento Negro Unificado, o MNU, foi diretora do Conselho de... Ela foi membro do Conselho Diretor do Memorial Zumbi, foi vice-presidente da primeira e segunda semana da ONU Mulher e o Apartheid, em 80, e representou o Brasil no Fórum de Encerramento da Década da Mulher na ONU, em 85, que foi um momento em que ela conheceu Angela Davis, que inclusive admira muito o trabalho de Lélia, e ela também foi professora de Cultura Popular Brasileira na PUC e em várias outras universidades. A gente começa com uma linha do tempo que vem desde a década de 30. A Lélia nasce em Belo Horizonte dia 1º de fevereiro de 35. Ela é a 17ª e penúltima filha dos pais dela. O casal Ursina de Almeida, que era uma empregada doméstica de origem indígena, e o ferroviário negro Acácio de Almeida. Ela vivencia essa relação racista e escravista tardia entre patrões e empregadas, porque ela acompanhava a sua mãe no trabalho, e depois a Lélia, muito jovem, também acabou tendo que ser babá de crianças brancas, então desde cedo ela tem esse impacto, e ao mesmo tempo ela também tem uma vivência com o movimento trabalhista, porque o pai dela era do Sindicato dos Ferroviários, que era um dos sindicatos mais fortes do movimento dos trabalhadores na época do Getúlio Vargas. A Lélia tinha muitos irmãos mais velhos, né, e todos trabalhavam, e vinha muito da ideia nas famílias pobres lá do Brasil, do interior, igualzinho na minha família, que a criança chegava até a 4ª série, até os 10, 11 anos, aprendia a ler e escrever, e a partir daí ela já podia trabalhar. Mas como a Lélia nasceu bem depois, ela tinha idade quase para ser neta da sua mãe, ela é chamada de filho temporão, e ela acaba tendo um pouco mais de privilégios, principalmente porque ela foi uma das poucas filhas da dona Ursina que pôde terminar os estudos, né? Inclusive, ela fez faculdade. E ela chegou a frequentar o jardim de infância,
que era uma vivência muito difícil para crianças pretas e brancas e pobres daquela época, né? Mas porque ela foi ajudada pelo patrão da mãe, que tinha uma criança, que a mãe tomava conta, né? E ela ia para o jardim de infância junto com essa criança. O pai, que era ferroviário, era um cara muito ativo politicamente e ele era getulista, né, que foi esses ferroviários das primeiras categorias trabalhistas a lutar pelos nossos direitos pela CLT, e ele era getulista porque o Getúlio foi o cara que criou a CLT e os direitos trabalhistas e etc. E também nos anos 30, o que acontece no movimento brasileiro que vai ajudar na vida da Lélia, né? Porque a Lélia, a biografia dela é muito política, é sempre conectando as coisas que acontecem no coletivo que vão impactar a sua vida individual. O futebol passou a aceitar jogadores negros nos clubes oficiais, porque até então era um esporte que não era profissional, não era pago e era só de uma elite branca. E a partir dos anos 30 começa a entrar o irmão mais velho dela. Ele era um excelente jogador, ele foi descoberto no América Mineiro, depois ele passou para o Atlético e aí nos anos 40 ele foi transferido para o Flamengo. Então, nos anos 40, o Jaime de Almeida, né, ele quase que passa a ser uma figura paterna para a Lélia, porque ele era muito mais velho, né, e o pai dela acaba falecendo em 42, quando a Lélia só tinha 7 anos, e aí o irmão meio que vira ali chefe dessa família. E aí, em 42, ele é transferido para o Flamengo e ele leva a família toda, a mãe e os 17 irmãos, com ele para o Rio de Janeiro, e ele realmente se torna chefe da família. Então, a condição da família começa a melhorar, eles começam a morar numa casa no Leblon, depois ele compra uma casa na Baixada, né? Mas mesmo assim, ainda é uma situação intermediária, porque a família ainda precisa trabalhar, inclusive a Lélia, ali com seus 9, 10 anos, ela acaba trabalhando de babá para os filhos dos dirigentes do Flamengo. Ela é chamada para ser babá, uma criança tomando conta de outras crianças, né, gente? É uma história que se repete. Mas, ao mesmo tempo, a Lélia, com isso, ela meio que pagava os estudos dela, porque aí ela podia estudar nas escolas, com a ajuda desses patrões. E no Rio, o Jaime consegue alguma mobilidade social para sua família, né? Então a Lélia e o Jaime, eles são representantes desse negro que ascende pelo esporte e pela educação, porque a Lélia passa por uma educação tradicional e bastante embranquecida, que em todo momento se afasta dela da negritude. A negritude é considerada uma coisa suja, uma coisa feia. O próprio Jaime, ele é considerado um gentleman, um cavalheiro, não parece os outros jogadores pretos, entendeu? Ele tem uma postura muito branca. E a gente está falando justamente dos anos onde nasce o mito da democracia racial, que fica muito forte por causa do Darcy Ribeiro e defendido na era do Getúlio Vargas, e dessa ideia de miscigenação, né, para o branqueamento da população brasileira, essa ideia de que a gente vivia numa grande harmonia, num grande livro das Testemunhas de Jeová racial, né? Todo mundo lindo, não havia racismo, mesmo assim a cultura era extremamente branca. Tanto que nos anos 50, a Lélia, ela acaba estudando na escola Rivalda e depois passa para o Pedro II, que é uma escola super tradicional aqui do Rio de Janeiro, e ela estuda história, geografia, filosofia e francês. Então ela tem uma educação muito boa, e naquela época, nos anos 50, a percentagem de pessoas pretas letradas era muito baixa. Então a Lélia enfrenta muitos problemas de racismo na escola e faz com que ela se retraia e se torne uma menina muito tímida. Né? Ela sofria conflitos muito grandes, porque ela vivia numa família preta, no subúrbio preto, aí ela tinha que pegar o trem, descer na Central do Brasil, com um monte de gente boia fria, né? E ir para uma escola onde a maioria das pessoas era de classe média e branca. Hoje não é essa a realidade do Rio, do Pedro II. Né? E a educação nesses colégios era baseada na geografia do Delgado Carvalho, que era um cara que escreveu que raças não existiam. Já era de uma época que a antropologia não aceitava mais o conceito de raça. Então, a Lélia precisava se embranquecer, porque afinal de contas raças não existiam, né? Não se discutia raça. E aí, em 50 e 60, a Lélia mesmo descreve que nessa época ela internalizou o racismo, né? Ela se afastava dos chamados lugares do negro, pelo esse mito da meritocracia, porque ela era uma negrinha muito legal, muito educada, muito estudiosa, era querida pelos professores, porque afinal de contas, né, ela fingia que não era negra e era excelente aluna, o que também é normal na nossa cultura, né, porque toda vez que um negro tem que fazer uma coisa, tem que fazer 5 vezes melhor. E, ao mesmo tempo, ela se descreve que ela era uma menina muito solitária, muito reprimida, inclusive religiosamente reprimida,
porque a família dela era muito cristã, muito católica, e a mãe dela realmente acreditava que aquele era o caminho, né? Que não devia se misturar com os pretos. Mas mesmo assim ela se apropria disso e investe na sua educação, tanto que em 58 a Lélia faz uma coisa que a maioria das mulheres não fazia no Brasil, muito menos as pretas. Ela se forma, ela se gradua em História e Geografia pela atual UERJ. E nos anos 60, em 62, ela termina uma segunda graduação, ela se forma em Filosofia pela UERJ também. Em 62, aos 23 anos de idade, 2 graduações e solteira, a Lélia realmente não seguia o que se esperava dos padrões de gênero daquela época, né? De gênero, de classe e de raça. A Lélia, ela estava numa academia classista, racista e branca, e ela acaba se protegendo também, e isso meio que a protege, né? Tanto que ela fala em entrevistas que ela usava perucas ou alisava o cabelo e que ela queria se vestir como uma lady. Ela aparece em fotos nos colégios onde ela dava aula de vestido rodado, de peruca, entendeu? Bem assim embranquecida, né? Lembrando que Lélia era uma mulher preta de pele retinta, né? Então ela acaba entrando numa contradição estética e também ideológica, porque ao mesmo tempo que ela está reprimindo a sua negritude, ela entra para a filosofia e começa a ter acesso a esse questionamento. Porque o que está acontecendo nos anos 60 no mundo, gente? Contra a cultura, movimento feminista, movimento pelos direitos civis. E esse campo de estudo confronta essas tradições. E lembrando que a revolução era estética, né, a Lélia passa por uma transformação estética ao longo da vida. Então, no início, na adolescência, quando ela se forma no Pedro II, ela tá de peruca, de cabelo alisado, bem padrãozinho anos 60, acaba se adaptando àquele modelo, e a partir dos 70 para 80 ela vai ficando cada vez mais negra, cada vez mais ampliando a cultura da negritude, vai colocando black power, etc, vai se vestindo. A Lélia realmente era um grande ícone de fashion da cultura afro-brasileira. Além dessa contracultura e etc, também tem a transferência da capital do Rio de Janeiro para Brasília, o ministro da Educação é o Darcy Ribeiro, e também estão aplicando o método Paulo Freire de educação. Então é um momento muito de ebulicionismo cultural que infelizmente acaba conseguindo seu fim ali entre 64 e 68, que são os primeiros anos da ditadura militar, né? Mesmo assim, entre 62 e 68, a Lélia é super bem sucedida. Ela trabalha em diversos colégios como professora de história, também é professora universitária na UERJ, na Gama Filho, na Estácio e na PUC. E ela se destaca muito em seus pares, principalmente na área de tradução de francês. Ela era tradutora de diversos livros para o francês. Então, em 1960, ela passa por essa ascensão social e passa a ser aceita no meio da branquitude, porque ela está ali meio que se embranquecendo, tanto que ela conhece e se casa com um colega de faculdade, que é um branco de origem espanhola, o Luiz Carlos Gonzalez, que ela meio que chega à síntese do projeto oficial da democracia racial, né? É uma mulher preta que é filha de pai preto e mãe indígena, que casa com um homem branco. Só que aí é no momento em que ela casa com o Luiz Carlos é que ela tem noção que a democracia racial realmente é um mito. Sabe por quê? Porque ela recebe muito preconceito da família do cara, né? A mentira da democracia racial cai porque a família não aceita o casamento deles, eles eram casados mesmo, né? E a família não aceita porque o máximo que uma mulher negra podia ser de um homem era amante, concubina. Aí ela usa uma expressão chamada concubinagem, que é a diferença, é uma junção de concubinato e sacanagem, que no sentido assim, não poderia haver casamento real entre um homem branco e uma mulher preta, podia ter no máximo uma relação de amásia, né, de concubinato e putaria, né? Então, ela acaba de estar nesse momento e o Luiz Carlos, ele luta muito contra a família, ele se isola da família por causa dela, ele também tem muitos problemas com essa família, mas é o próprio Luiz Carlos, que é esse homem branco, que começa a apontar para o processo de embranquecimento da Lélia. Ele começa a atiçar nela essa coisa da identificação como negra. Ela fala disso nas entrevistas, né? Que foi ele que começou a apontar que ela deveria se reconhecer como negra, porque no fim das contas alisar o cabelo não protegendo ela do racismo, né? Assim como foi por causa do Luiz Carlos que ela meio que começou a se inserir nesse meio político e ativista de esquerda, nos contatos ali da academia. E em 67 também acontece a morte da mãe da Lélia, que vai despertar suas lembranças da luta dessa mulher, que era uma mulher indígena e preta, né? Dessa mulher muito forte, e que ela começa a lembrar como é que a mãe dela e o pai dela tinham visões políticas das coisas. Eles eram pessoas com pouco estudo, mas eles tinham uma visão muito clara do mundo, né? E ela passa, inclusive, a valorizar esses saberes outros, né? Esses saberes não acadêmicos que a mãe dela tinha.
E no fim da década de 60, infelizmente, o Luiz era um cara que tinha uma série de problemas psicológicos, ele comete suicídio e a Lélia fica viúva. E nesse processo de luto, é um processo também muito transformativo da identidade da Lélia. E aí ela adota o sobrenome de Gonzalez, ela deixa ser Lélia de Almeida e se torna Lélia Gonzalez. E essa adaptação marca o início de uma nova identidade, de uma nova visão de si mesma. E aí no início dos anos 70, a Lélia começa a se inserir nesse lugar político, né, que o Gonzalez tinha apresentado para ela, e ela em 72 ela começa a participar dos grupos de conversa do professor Lincoln Pena, e inclusive começa a aparecer nos dossiês da DOPS, né, que é aquela polícia especial lá da ditadura, como agitadora e agitadora cultural e marxista e subversiva e etc. Mas a Lélia nunca chegou a ser presa pela ditadura, porque nos momentos em que a situação estava ficando complicada aqui para ela viajava para fora, né? E aí ela se casa também com o Vicente Maroto, que ele era um acadêmico negro, mas o casamento deles é muito complicado porque o Vicente ele era muito embranquecido e ele negava demais o seu locus social de negro. Mesmo assim, o casamento dura 5 anos, mas depois do segundo divórcio, a Lélia começa a questionar a situação da vida dela, e aí ela vai para a psicanálise na busca de uma cultura e identidade negra. E nesse processo que ela chama de tomada de consciência, ela também acaba indo para o candomblé, não como religião, necessariamente prática religiosa, mas como cultura, uma forma de se integrar, de construir sua identidade negra, de voltar a ter raízes, né? Que antigamente era uma coisa que ela considerava muito primitiva, né? O academicismo ocidental considera muitas vezes as religiões africanas de matriz africana como primitivas. Ela finalmente entra para o movimento negro porque o que aconteceu? Nos anos 70, principalmente meados para o final, está começando devagarzinho uma abertura política, está ali perto da lei da anistia, e os movimentos sociais começam a voltar no Brasil. E o movimento negro, que foi forte nos anos 40 e 50, com a figura, por exemplo, do Abdias Nascimento, ele volta a ressurgir. E os grupos começam a se movimentar e produzir ações coletivas de combate a essa cultura da harmonia social. O que é que eles querem? Não só combater o racismo, mas combater a ideia de que racismo não existe. E por isso eles apontam os indicativos, né? Primeiro, o abismo socioeconômico, a desigualdade, a violência sobre os corpos pretos, a taxa muito grande de domésticas negras, porque o censo de 50 mostra que 90% das mulheres pretas que trabalhavam nos anos 50 eram domésticas, apenas 10% trabalhava ou na agricultura ou na indústria. E combatiam a ausência de leis antirracistas, porque na época nem se podia falar de racismo, né? Porque racismo não existia. Eles tinham essa ideia de o combate do ideário nacional de miscigenação como modelo de democracia, de civilização nos trópicos, de que a gente iria se miscigenando até todo mundo ficar branco, que na verdade era uma ideia eugenista mesmo, de limpeza étnica pelo útero, né? Você casar com um homem branco, casar com outro homem branco e por assim dizer, até que nascesse uma criança branca, igual aquele quadro lá. Ai meu Deus, eu esqueço o nome do quadro. E também nessa época tinha uma influência muito grande da cultura americana, principalmente da cultura do soul e do blues. Aquela ideia do Say It Loud, I'm Black and Proud, do James Brown, e passaram a ter vários clubes de dança, que danceterias no Brasil de soul. E eram lugares onde a juventude negra se encontrava para poder impulsionar essa cultura, para poder fortalecer a identidade negra. Naquela época, a Lélia e o resto da esquerda preta não gostavam muito, porque a esquerda tinha essa coisa de considerar essa cultura popular como alienante, né? Ah, futebol é alienante, funk é alienante, soul é alienante, mas depois a própria Lélia disse que não, que isso tudo era um símbolo de empoderamento e que era um lugar de recrutamento também. Você ia nessas boates onde jovens negros estavam se empoderando e recrutava eles para o movimento, né? Porque a revolução também é cultural, né, gente? E aí, em 78, funda-se a Associação Nacional do Movimento Negro Unificado e a Lélia se torna a primeira diretora e passa a viajar o Brasil do Iapoca ao Chuí para expandir o movimento negro unificado, principalmente nessas movimentações e atos políticos no Brasil, em várias cidades como Salvador, Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, que era essa ideia de contrariar essa mania de negar a existência do Brasil. E, inclusive, a Lélia, em 78, ganha o próprio dossiê e é taxada como subversiva, porque a Lélia é acusada de ir contra a lei da segurança nacional, porque você acusar o sistema de racismo, de racista, era considerado um sentimento antinacional. E é justamente nesse momento que a Lélia começa a viajar para fora do país, meio que para dar uma oxigenada, entendeu? Para sair um pouco desse universo de perseguição que ela sofria aqui. Ela faz viagens para a América do Norte, ela conhece
vários agitadores lá, ela vai para a África, vai para a Libéria, vai para a Somália e também para outros países da América Latina. Nos anos 80 a gente vê o processo da redemocratização e desses ativismos de rua, questionando, por exemplo, a ideia do 13 de maio, né? Começa a acontecer vários protestos, porque a gente está vivendo quase o centenário da Lei Áurea, e eles começam a questionar a Lei Áurea e também questionar a ideia da Princesa Isabel como heroína. E aí, partindo principalmente do movimento Zumbi dos Palmares, que é lá do sul, do Rio Grande do Sul, eles começam a construir uma nova imagética de heróis nacionais, e Zumbi dos Palmares é um deles. Então, a Nzinga, que é uma rainha africana, também se torna um símbolo, né? A Quatune, né? A avó de Zumbi. O grupo Palmares, que é esse grupo do Sul, em 71 eles surgem e eles colocam o 20 de novembro, que é o dia que o Zumbi morre, como data da consciência negra, e o Zumbi se torna uma personagem muito importante da liberdade negra, né? E a Leila, inclusive, ajuda a fundar o Parque Memorial Zumbi dos Palmares, que fica na Serra da Barriga, que é ali entre Alagoas e Pernambuco, se eu não me engano, e todos os anos, ali entre 78 e 82, 83, o Movimento Negro Unificado faz peregrinações anuais, no dia 20/11, lá para essa Serra da Barriga, né? Os anos 70 e 80, a Lélia é os anos de maior produtividade acadêmica da Lélia, e ela muda o próprio discurso dela, desprendendo-se de padrões de linguagem formal. No momento em que a Bell, por exemplo, Bell Hooks, começa a colocar o nome dela em letra minúscula, para que o nome dela tenha menos importância do que ela fala, a Lélia começa a usar o que ela chama de pretuguês, que era o português falado pelas comunidades negras na época. Ela adota gírias e expressões populares e coloca isso no seu discurso acadêmico, porque ela chama atenção para o fato do Brasil ser um país multidialetal, né, de linguagem muito fluida. E esse objetivo era simples. Primeiro, comunicar com um público mais amplo e também criar uma celeuma ali com o universo acadêmico, porque a gente sabe que a academia era muito racista, e é um pouco até hoje, e também muito classista, e também muito cheia de regras, e ela meio que coloca isso pra, sabe... E a Lélia também começa a estudar e escrever sobre as domésticas, partindo da experiência de doméstica da mãe dela. Fala muito da experiência das domésticas até aquele período, como é que as domésticas eram espécies de mucamas, mal remuneradas e etc. E ela aponta como é que as mulheres tinham direitos limitados, né? Eram figuras predominantemente privadas. Ela começa, então, aí nos anos 80 a se integrar no movimento de mulheres, porque dentro do movimento negro unificado surgem movimentos de mulheres e ela começa a se integrar dentro desses movimentos. Tanto que em 84 ela cria um dos seus artigos mais famosos, né? Que é Racismo, Sexismo e Cultura Brasileira, que está nesse livro aqui, Por um Feminismo Afro-Latino-Americano. Esse livro é da Zahar, vou colocar aqui no link, e ele é um compêndio dos principais artigos que a Lélia escreveu, né? Ali dentro do movimento começa a surgir o coletivo feminino, porque essas mulheres, elas querem ressaltar a postura muito machista das lideranças negras, né? Os homens estavam ali e eles queriam que as mulheres pretas ficassem no segundo plano. E muitos desses homens negros, quando eles ascendiam, eles queriam se casar com mulheres brancas. Então, no fim das contas, a prática deles era muito diferente da ação. As mulheres negras eram muito silenciadas e preteridas dentro do movimento negro. Então, elas começam a se organizar para apontar essa discrepância. E a Lélia era uma mulher muito respeitada nessa época, ela já tinha 50 anos, era divorciada, ela não tinha filhos, então ela era muito diferente das outras ativistas, que eram mães, eram jovens, e ela era meio que homem, né? Os homens consideravam ela meio que homem, né? Então ela era muito mais ouvida e muito admirada pelas outras mulheres do movimento negro. Então ela foi muito bem recebida, e aí em 83 ela ajuda a criar o Zinga, Coletivo de Mulheres, que era um grupo autônomo fora do movimento negro unificado, e a Lélia foi a primeira coordenadora. Ela teve envolvimento, por exemplo, da vereadora Benedita da Silva, que sempre esteve junto desse movimento negro unificado, e depois ela foi governadora, hoje é deputada federal, né?
ela fazia, a Lélia, essa ideia das articulações de práticas de raça, classe e gênero, e a campanha Meu Corpo Me Pertence, que era contra essa coisa do corpo da mulher negra ser tão violentado pela nossa cultura, né? Então, a partir desse momento dos anos 80, meados dos anos 80, a vida intelectual de Lélia, ela passa a girar em torno de construir um pensamento unificado e dessa cultura do que ela chama de amefricanidade, que é quando ela cria essa teoria que diz que a nossa cultura ela é muito mais americana do que latina. A gente tem muito mais força da identidade da cultura negra, africana, do que da cultura latina. É interessante que em 86 ela e outras mulheres são convidadas para se tornarem deputadas, né, para se candidatarem. Ela faz parte do PT, depois ela sai do PT e aí ela é chamada pelo PDT. A questão é que a Lélia nunca consegue ela tenta 2 vezes a se candidatar a deputada estadual e depois federal, mas depois ela abandona porque ela fica muito decepcionada com a política partidarista, porque os partidos, tanto o PT quanto o PDT, iam muito junto do movimento negro unificado, muito para atrair esses votos dos negros, né? Mas quando chegava no frigir dos ovos, na hora de colocar os direitos dos negros e os direitos das mulheres, ninguém queria. Então ela ficou muito decepcionada e a partir de final dos anos 80, a Lélia não se envolve mais com o movimento partidarista e ela continua aí ela continua na academia e no movimento negro unificado e no Zinga, né, que é esse movimento de mulheres. A Lélia faleceu em 95 em consequência de um câncer, né, e ela não deixou filhos, mas ela ficou aí conhecida como uma das figuras mais importantes do movimento negro brasileiro. É um símbolo, né, do movimento negro brasileiro e é uma das nossas acadêmicas mais importantes de negritude do Brasil e para mim um dos textos mais fáceis de ler, porque ela coloca uma linguagem muito fácil da gente conseguir ler. E eu acho que vale muito a pena, principalmente para vocês conhecerem um pouco mais sobre o conceito de americanidade que ela coloca e sobre todos os escritos dela. Então, eu acho que o livro que eu posso indicar para vocês é esse, Compêndio por um Feminismo Latino-Americano. O roteiro desse vídeo foi escrito com esse livrinho aqui, foi escrito com esse livro, do Retratos de um Brasil Negro, Lélia Gonzalez, é de Alex Hatz e Flávia Rios, né? E essa é a minha grande homenagem a essa figura importantíssima do movimento negro brasileiro nesse dia da consciência negra. Bom, gente, era tudo isso que eu tinha para oferecer para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Nós falamos da Lélia no nosso curso de feminismo antirracista, que vai ter 2ª temporada, sim, no ano que vem. Então fiquem ligados, que aí no ano que vem a gente com certeza vai fazer uma 2ª edição desse curso no 1º semestre ainda. Por favor, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito. Deixe o seu like, compartilhe nas redes sociais e me siga em @leiapretaleia, tanto no Instagram quanto no TikTok. Beijos e até a próxima!